A ideia hoje é batermos um papo, então, a respeito da questão da dádiva, da generosidade, da entrega. É uma virtude que recebe muitos nomes, né? Dentro dessa série que temos feito do Khalil Gibran. E eu sempre gosto do início, embora sempre tenha pessoas que já conheçam, já tenham vindo em outros encontros, mas eu gosto de explicar a ideia, por que nasceu esse clube de leitura. Que, na verdade, Gibran é razoavelmente conhecido. Vocês já devem ter tido a experiência de falar para alguém. Já ouviu falar do poeta Khalil Gibran? E a pessoa nunca ter ouvido falar, né? É engraçado, mas tem muita gente que não conhece. Então a ideia é que tornássemos esse poema não só mais conhecido horizontalmente, mas também mais entendido. Que eu vejo, às vezes, pessoas que recitam Gibran, conhecem Gibran, mas a obra é muito densa. Imaginem, se vocês conhecerem o profeta, é um livrinho desse tamanho. E ali ele fala sobre o amor, sobre a generosidade, sobre a justiça, sobre o matrimônio, sobre os filhos, basicamente sobre tudo que é importante na vida humana. Para escrever em tão pouca superfície, ele deve ter muita profundidade. Característica das pessoas que falam pouco e querem dizer muito é uma linguagem simbólica. Como nós sempre comentamos, hoje a gente fala muito e quer dizer muito pouco. É uma linguagem muito superficial e materialista. Então nós vamos continuar com a nossa série, hoje falando sobre a dádiva, aquele pequeno parênteses que a gente sempre faz de biografia, né? Que Gibran nasce em 1883 no Líbano, morre em 1931 em Nova York. É uma existência bastante difícil e que praticamente talvez não fosse viável se ele não tivesse contado com o apoio de uma americana, que é Mary Elizabeth Haskell, que vai ser como se fosse uma patrocinadora por toda a sua vida, e também uma pessoa que com ele teve um relacionamento muito intenso de cartas muito belas, que também foram compiladas num livro, que são as Cartas de Amor de Khalil Gibran. Um relacionamento muito interessante dos dois. E ela viabiliza a presença de um menino libanês, um adolescente libanês nos Estados Unidos, sem falar o inglês, que era uma coisa bastante complexa. Reconhecem nele um talento, investe e o apoia praticamente durante toda a vida. Ele morre muito jovem, com 47 anos. Agora, se eu perguntar para vocês, uma pessoa como Gibran, que deixou tudo o que deixou de obra, de conhecimento, ele viveu muito ou viveu pouco? Percebem que a questão não é a quantidade de tempo, mas a qualidade? Porque às vezes as pessoas podem viver 90 anos e não deixar para si próprios e para o mundo o que Gibran deixou. Então o tempo é uma coisa muito curiosa. Ele não se mede só pelo horizontal, quantidade, ele se mede muito pelo vertical, qualidade, profundidade, o quanto você faz diferença, o quanto você é fator de soma para o seu crescimento como ser humano e para a humanidade que vem depois. Nós ainda hoje estamos aqui falando dele e aprendendo com ele. Então, com certeza, ele não é uma pessoa que a gente poderia dizer, viveu pouco, teve uma vida muito densa. Tá? Essa obra, O Profeta, nós não poderíamos dizer que é poesia, é prosa poética, mas de qualquer forma, considerando esse gênero de prosa poética, poesia, é um livro que teve muito boa aceitação. Mais de 40 línguas ele já foi traduzido. Hoje, vocês já devem ter percebido isso, não se publica poesia, ninguém lê. É muito raro, salvo aqueles autores muito consagrados e assim mesmo restritos a um público muito limitado. Um livro ter uma aceitação como essa, dentro desse terreno de poesia, prosa poética, já é muito bom. Mas o nosso sonho como filósofo é que ele ainda fosse muito mais conhecido e melhor entendido. Tá? Então, como eu sempre comento nessa série de palestras de Gibran, o contexto desse livro, que é a sua obra principal, não única, mas principal. O Profeta conta a história de um homem chamado Al-Mustafa, que morava numa ilha e resolveu sair dessa ilha e ir para uma cidade chamada Orfalese. Ele era muito sábio e acreditava que os moradores ali poderiam se beneficiar muito com a sua sabedoria. Vai para lá e mora 12 anos nessa ilha. E as pessoas não dão absolutamente atenção para ele, o ignoram completamente. Aí um dia ele sobe uma colina à beira do mar e vê de longe vindo um barco com pescadores, barqueiros da sua ilha. Ele diz, vou voltar para casa, finalmente, depois de 12 anos. Aí é curioso, porque quando as pessoas percebem, ele está indo embora, percebem que nunca aproveitaram a sua presença. A consciência se dá pelo contraste. Essa é a teoria oriental do impacto. Eles dizem que quando a gente vai perder uma coisa, percebe o valor dela. Quando muda de uma cidade para outra, percebe o valor daquele lugar que vivia. Às vezes, diante da morte, percebe o valor da vida. Então, as pessoas, quando estão para perder Al-Mustafa, percebem o valor que ele tinha e que eles não aproveitaram, não aprenderam nada com ele. Aí o cercam e dizem, tá bom, você tem direito de voltar para casa, mas você não sai daqui sem dar um depoimento da sua sabedoria, sem ensinar algumas coisas para a gente.
Aí começam a fazer perguntas. E esse livro é uma síntese das perguntas que fazem para ele. São pequenos capítulos, bem curtinhos, cada capítulo é uma pergunta. Fala-nos do amor, fala-nos da amizade, fala-nos da alegria e da tristeza, fala-nos do prazer e da dor, fala-nos de um monte de coisas, e ele vai respondendo. Agora, o que é um parêntese sempre importante da gente fazer aqui? Por que 12 anos? Isso não é casual. Esse livro, ele é simbólico, ele é um mito. Esses 12 anos estão representando simbolicamente um círculo zodiacal, uma vida humana completa. E esses habitantes da cidade de Orfalésia é como se fosse ele dialogando consigo mesmo, a sua consciência compartilhando o conhecimento que ele recolheu ao longo de toda uma vida. É interessante esse número 12 porque várias tradições do passado representavam isso como a circunferência da experiência humana. Diz que o homem vai girar várias vezes pelas mesmas experiências, sempre crescendo um pouquinho mais. Aí isso faz uma espiral, né? Até que um dia ele domina toda a experiência humana, todos os valores, todas as virtudes, toda a sabedoria que se pode ter enquanto ser humano. Aí ele pode perguntar qual é a origem da circunferência e descobrir o centro. Porque toda a circunferência é definida geometricamente por um conjunto de pontos equidistantes do centro, ela nasce do centro. Então ele encontra o centro, ele encontra a sua essência espiritual. E aí é como se fosse um diálogo entre essa consciência superior que ele logrou e todos os elementos que vivem dentro dele, que são representados, esses elementos psicológicos, pelos habitantes de Orfalésia. Eu sempre comento nessa palestra, inclusive, que Carl Jung, que é aquele pensador que cria a psicologia analítica, um grande pensador, gostava muito dos mitos, ele costumava dizer que uma estrutura parecida com a dos mitos é a estrutura dos nossos sonhos. Tanto os mitos como alguns dos nossos sonhos, o único personagem é você, dialogando com você mesmo, sabiam disso? Às vezes uma coisa que te provoca asco é um defeito que você não está sabendo lidar com ele, uma coisa que te provoca admiração, um estado de consciência elevado, tudo dentro do sonho é você, dialogando consigo mesmo. É como se o sonho projetasse fora porque você não consegue ver dentro. E a estrutura do mito é essa, nunca tem mais de uma pessoa no mito. Isso já dizia Aristóteles na sua arte poética, o mito é o homem dialogando consigo mesmo. Então é um momento onde ele consegue fazer com que as suas emoções, a sua mente, o seu corpo, tudo pare quieto e o ouça. Tá? E ele tem um momento de vida interior. Seria basicamente a história. Uma coisa que é curiosa vocês perceberem, hoje vamos falar então sobre a dádiva. Como ele fala muito pouco, os capítulos são curtinhos, a gente não pode perder nada. Uma palavra que ele fala tem algum sentido. Então sempre tem uma relação entre quem pergunta e a pergunta que é feita. É óbvio, nada é por acaso. Tá? Então é interessante a gente começar a perceber esses elementos. Todo capítulo é a mesma coisa. Há uma relação entre quem pergunta e a pergunta que é feita. E uma outra curiosidade em Gibran é que a resposta que ele dá nunca é o que a gente espera. Nunca. Eu costumo brincar com os meus alunos e dizer que é quase que uma alfabetização no alfabeto do Khalil Gibran, numa língua de Khalil Gibran. Porque ele nos surpreende sempre. Você espera que ele venha para cá, ele vem para cá. Ele vai definir a liberdade, a gente espera uma coisa, ele diz outra totalmente diferente, o amor também. E aqui na dádiva ou generosidade não é diferente. Porque a maior parte das coisas que a gente considera como dádiva ou generosidade, ele vai dizer, é uma relação de troca, é um comércio. A maior parte das vezes você está tendo uma relação horizontal, onde você está esperando algo de volta. O reconhecimento, a alegria do outro, um status social, um amenizar das dores da tua consciência ou das tuas culpas. Se você está esperando alguma coisa de volta, você descaracteriza o verdadeiro espírito da generosidade. Porque não se trata de uma doação incondicional, é um investimento. Entendem isso? Percebam uma coisa que é importantíssima na vida humana. As coisas mais nobres que temos, o amor, a justiça, a fraternidade, se tiver algum interesse envolvido, elas deixam de ser, se descaracterizam. Imagina que uma jovem esteja apaixonada por um cavalheiro. Aí você pergunta, por que você gosta dele? Ah, eu gosto dele porque ele tem um bom emprego. Você já viu quanto ele ganha por mês? Você vai dizer, papai, isso não é amor. Você está fazendo um investimento. Não é isso? Uma pessoa ajuda alguém a atravessar a rua, um ancião, alguma coisa assim. Você pergunta, por que você fez isso? Que ato bonito o seu. Ah, eu fiz porque me pagaram R$500 para fazer isso. Acabou a fraternidade. Não é isso? Foi um investimento e foi bem pago, inclusive, né? Um investimento. Tá? Então você percebe que todas as coisas nobres do ser humano, se você faz por interesse, elas se descaracterizam. Percebe? O amor, a justiça, a fraternidade, a bondade. Eu fiz para ganhar alguma coisa. Olha,
Não é bem isso, porque se você tirasse compensação, não faz mais. Então a motivação não é a virtude em si, isso faz com que ela deixe de ser. Agora, se vocês pararem para observar as motivações da nossa sociedade atual, qual é a virtude que ficaria de pé? Que não tenha nenhuma outra compensação a não ser a virtude em si. Ele vai dizer que isso é a dádiva, isso é a generosidade. Eu não espero outra coisa que não me realizar como ser humano. Aí fica complicado, né? Bem complicado. São raros os atos de verdadeira dádiva, de verdadeira generosidade. E aí começa o poema, então. É bem interessante, porque um homem rico vai perguntar isso para ele. Então, um homem rico disse: fala-nos da dádiva. E ele respondeu: vós pouco dais quando dais de vossas posses. É quando dais de vós próprios que realmente dais. Não é curioso isso? Porque para a nossa mentalidade, uma pessoa rica, a gente já pensaria, não é generoso, senão não seria rico. Por quê? Nós achamos que o despojamento de bens materiais é generosidade em si, ou nós achamos que simplesmente o que podemos fazer para uma pessoa que necessita é dar coisas. Às vezes, dar coisas pode ser cruel, impede que ela cresça, tá? Impede que ela viva as experiências que necessita para crescer. Você está interferindo no mecanismo da vida. Minha avó costumava dizer uma frase muito interessante, popular, que vocês devem conhecer, que ela dizia: a necessidade é que faz o sapo pular, que ensina o sapo a pular. Conhecem essa? Bem conhecida, né? E eu ficava pensando, eu criança com 9, 10 anos, eu ficava pensando, que diabo de necessidade é essa que faz o pobre coitado do sapo ficar pulando? Não entendia. Levei vários anos para decodificar a filosofia da minha avó. E hoje eu entendo que muitas vezes nós só conhecemos um tipo de generosidade, que é dar coisas, que é a mais fácil. Tá? Dar de si próprio, dar de comprometer a sua vida com algo ou alguém é muito mais complicado. Tá? Então nós consideramos um homem rico não pode ser generoso, é uma mentira, é um erro. E é interessante, se vocês observam, sempre falo sobre isso quando dou o curso de filosofia, porque é um primeiro engano que a gente tem que corrigir. Uma pessoa que tenha como finalidade ser uma pessoa virtuosa, ser uma pessoa boa, o ser como finalidade de vida impede que você tenha coisas como meios? O ser impede o ter? Imaginem vocês, Platão escreveu belíssimos livros de filosofia. Se ele tivesse internet para divulgar isso para o mundo inteiro, não teria sido bom para a humanidade? Pessoas que são muito generosas, se tivessem meios materiais para expandir a sua generosidade, não seria melhor? O ter não impede como meio, ele impede quando ele é fim. Quando você vive em função de ter coisas. Agora, quando você vive em função de construir a si próprio e ajudar os seres humanos a crescer, o ter como meio é até bom. Vai te potencializar a fazer mais coisas. Percebe? Agora, quando você tem o ter como fim, a minha finalidade de vida é possuir muitas coisas. É ser o homem mais rico do mundo. O ter como fim impede o ser como meio? Eu quero ser a pessoa mais rica do mundo. Se eu for fraterno, vai atrapalhar, né? Eu, toda vez que eu estiver ficando rico, eu distribuo tudo, não vou ficar rico nunca. Percebem isso? Não vai dar. Então é bem curioso que você observe, porque nós ficamos às vezes com uma mentalidade meio medieval, de que possuir coisas é um pecado que os generosos não podem permitir. Por quê? Se você as tem justamente como fruto do teu trabalho e não as tem como finalidade de vida, mas como meios, às vezes não ter coisas não é sinal de generosidade nem altruísmo, mas de incapacidade de conquistá-las. Percebe? Então ele coloca isso logo como um contraste. O homem rico pergunta por generosidade, ele não deve saber o que está falando. Por que não? E aí ele já responde: bom, vós dais pouco quando dais de vossas posses. Você pensa que é só dar coisas? Isso é só a primeira etapa da generosidade. E ele vai adiante e vai explicar isso, né? É dando de vós próprios que realmente dais. Pois o que são vossas posses, senão coisas que guardais por medo de precisardes delas amanhã? Entendam? Aí ele está falando de posses, não só as posses físicas. Um homem que acumula demasiadamente, muito mais do que ele necessita para uma vida digna, muito mais do que ele necessitaria para sobreviver bem, em boas condições. Significa um medo, uma insegurança, como se de alguma maneira ele fosse depender disso e fosse precisar. Ele polarizou, ele inverteu o sentido da sua vida. Ao invés da generosidade, virou a necessidade, ampliou as suas necessidades, além do normal. Tá certo? Isso é um erro. Mas vocês vão perceber, dentro daquela lógica do último slide, que é mais difícil você abrir mão de posses no plano emocional, por exemplo, do que no plano físico. Vocês entendem isso?
Eu já contei uma história aqui várias vezes, talvez vocês tenham tido a oportunidade de ouvir, vocês vão me permitir contar mais uma vez, porque ela é perfeita para explicar essa situação. É um conto zen, que diz que havia um mestre muito sábio e um príncipe, onde estava situado aquele mosteiro. Aquilo era um reino onde havia um príncipe muito generoso, não havia miséria, as pessoas viviam bem. E esse príncipe sonhava em ser discípulo desse mestre. Aí ia lá, conversava com ele, mas nunca era aceito. Aí um dia esse príncipe resolveu fazer uma pergunta a esse mestre. Mestre, hoje eu ouvi falar sobre o egoísmo e não entendi. Você podia me explicar o que é o egoísmo? Aí o mestre viu nisso uma oportunidade de fazer uma prova com esse príncipe e fazê-lo entender, porque ele não era aceito. Tá? Aí o mestre fez de conta que estava muito irritado. Ficou vermelho, franziu o senho, ficou colérico, aparentemente, né? Mas que burrice! Como é que você me pergunta uma coisa idiota dessas? Aí o príncipe deu um salto dessa altura. Peraí, me respeite, sou um príncipe. Você está pensando que está falando com quem? Aí o mestre virou e falou, viu? Isso é egoísmo. Você está disposto a entregar das coisas que você tem, mas daquilo que você pensa ser, do que as pessoas pensam de você, das honras que você pensa merecer, você não entrega isso. Seu egoísmo foi transplantado para o plano emocional. Uhum. E aí ele é mais difícil de vencer, porque é mais difícil de ser visto, inclusive. É mais sutil, é mais difícil de vencer. Uhum. Então, quando acumulamos posses nesse plano, às vezes é mais difícil de abrir mão dela. Se vocês pararem para pensar, gente, os homens da história, os grandes homens da história, foram grandes porque tinham muitas coisas ou porque davam muitas coisas? Parem para pensar. Se uma pessoa precisa ter muitas coisas para ser grande, é a grandeza das coisas, não dela. Não é isso? Os grandes homens foram aqueles que deram muitas coisas. Até hoje nós estamos recebendo coisas deles, como por exemplo o próprio Gibran. Foram grandes pelo tamanho da sua generosidade. Então entendam que a vida vai estar sempre nos pedindo generosidade. Ela pede num plano físico, você entrega. Você acha que ela vai parar por aí? Não, ela vai subir para o plano emocional. Você entrega. Se você continuar integrando, ela vai subir para um plano mental. As convicções rígidas que você tem, os fanatismos, a falta de visão, ela vai pedindo mais. Até que uma hora você diz, não, peraí, isso não mexe aí que isso eu não entrego. Tá bom, a vida vai respeitar, mas esse é o teu tamanho. Você é do tamanho da sua generosidade. Tá? Então ele vai falar a respeito desses homens que acumulam em qualquer plano, porque se sentem inseguros e acham que vai lhes faltar. E olha como ele é duro nessa apreciação. E amanhã? Que trará o amanhã ao cão muito prudente, que enterra ossos na areia movediça, enquanto segue os peregrinos para a cidade santa? Por isso eu falava para vocês da importância de a gente fazer uma análise filosófica nesses poemas de Gibran, porque você lê uma frase dessa, não parece significar muita coisa, né? Significa muita coisa. O cão excessivamente prudente, que acha que está guardando as coisas e coloca na areia movediça, essa areia movediça vai fazer o quê? Vai tragar aquilo que ele está enterrando e vai sumir e ele não vai ver nunca mais. Vocês acham que realmente a gente tem condições de acumular alguma coisa no plano material ou mesmo no plano emocional? Alguma coisa nesse mundo material é realmente nossa? Existe um antigo ditado oriental que diz, aquilo que é realmente teu não pode ser tirado de ti. Isso aqui vai ser tirado de nós. O que as pessoas pensam de nós vai ser tirado muito mais rapidamente. Os títulos, as honrarias. Vocês já viram como é curioso e cruel, por exemplo, esses artistas, às vezes de Hollywood, famosos, porque vivem às vezes em função de uma fachada que se criou. E o público é impiedoso, né? A pessoa envelhece, sai de moda, esquecem completamente. E essas pessoas, às vezes, entram em depressão, algumas já se mataram. E a gente fica olhando e pensa, será que ele achava que era realmente dele que gostavam? Gostavam de uma máscara que a mídia construiu. Não eram eles. E as pessoas acreditam e acham que aquelas honrarias são para eles, e que eles são donos daquelas qualidades todas, que aquilo sempre estará ali. E quando tudo isso se vai, e vai rápido, a maior parte deles morre em completo anonimato, às vezes em dificuldade financeira. Quando se vai, a dor é terrível, porque acreditaram que tinham alguma coisa. No plano material, no plano emocional, colocaram coisas na areia movediça. Eu sempre comento um exemplo, quase em todas as palestras eu conto essa história, porque eu acho muito interessante, acrescenta muito, que é a história daquela médica, doutora Elizabeth Kübler-Ross, que era uma psiquiatra, tanatologista, tratava de doentes terminais. E ela, em 40 anos de profissão, ela diz o seguinte,
Quanto mais materialista o homem é, menor a chance dele chegar lúcido diante da morte. Sofre de fenômenos de inconsciência, de perda de memória, alguma coisa acontece, porque ele não suporta o fato de que, nesse momento, ele é obrigado a constatar que tudo que ele achava que tinha, não tinha. Que diferença faz para um moribundo a quantidade de carros que ele tem na garagem? A quantidade de dígitos que existem na sua conta bancária? Você percebe que nessa hora isso afunda na areia movediça? Isso é nada. E se ele não tem nada mais sólido, que foi aquilo que ele construiu como ser humano dentro de si, e aquilo que as pessoas construíram à sua volta graças a ele, ou seja, o que ele permitiu as pessoas crescerem e o que ele cresceu, isso é sólido, isso ninguém tira dele. Se ele é justo, e as pessoas se tornaram justas por causa dele. Se ele é fraterno, ele é fraterno, as pessoas se tornaram fraternas graças a ele. Ninguém tira isso. Agora, se ele não tem nada de sólido e real, nessa hora tudo some na areia movediça. E olha que ironia fina aí do Gibran quando ele diz: como o cão muito prudente que enterra ossos na areia movediça, enquanto segue os peregrinos para a cidade santa. Sabe o que significa isso? É uma peregrinação religiosa. Esse homem segue como se fosse um cãozinho. Por que ele vai? Porque todo mundo está indo, né? Por isso que um cão vai. Um cão vai por quê? O pessoal até brinca que um cão entra na igreja porque encontra a porta aberta, né? Ele vai porque todo mundo está indo. E às vezes não tem nenhuma consciência de nada realmente sagrado. Às vezes segue aquilo que a gente chama de um regime religioso. E religioso é religar, céu e terra, é vertical. E está ali preocupado com seus ossos enterrados na terra e seguindo essa multidão de uma forma totalmente inconsciente. Faz porque sempre se fez, porque todo mundo faz. Percebam que ele aí está falando de coisas muito delicadas, né? Que às vezes essa nossa relação horizontal de interesses é tão profunda e tão arraigada que a gente transfere até para o nosso relacionamento com aquilo que a gente considera sagrado, ou não. Vocês não percebem que às vezes a gente se relaciona com Deus por medo do que Ele pode tirar ou desejo do que Ele pode dar? Isso é um investimento, um plano de previdência privada. Não é isso? É um investimento, tá? Uma relação horizontal. Tá? Então ele diz, às vezes segue uma procissão sagrada como um cãozinho seguiria. Mas a preocupação dele, a mente dele está nos seus ossos que estão enterrados na areia. E mal sabe ele que nada é realmente dele. O tempo corrói tudo. Tá? E o que é o medo da necessidade, se não a própria necessidade? Não é vosso medo da sede, quando o vosso poço está cheio, a sede insaciável? Então eu acho que um poço cheio não é suficiente para a minha sede. Eu preciso armazenar mais água. Os sedentos passam por mim? Não, essa eu tenho que armazenar. Eu posso precisar. Então, eu criei uma necessidade muito maior do que o natural. Onde existe muita necessidade, existe pouca generosidade. Ou seja, essa avidez por uma segurança excessiva para mim faz com que eu me torne insensível à necessidade do outro. Tá? Com que eu não me comprometa com a humanidade, ou seja, não desenvolvo amor, não desenvolvo fraternidade e abro mão daquilo de mais importante e real que eu poderia acumular, que seriam valores. Mais uma vez Jung, não sei porque hoje eu estou lembrando tanto dele, porque isso realmente eu não tinha planejado, mas ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz que o homem moderno, que fala tanto de economia, é na verdade um esbanjador, que esbanja o mais precioso, que é o espírito. Não sei se vocês entendem, só temos essa oportunidade de desenvolver a generosidade e a justiça e jogamos fora por coisas materiais que necessariamente vamos perder. Por coisas materiais que são irreais, jogamos fora a generosidade, que é real. O imperador Marco Aurélio de Roma, que era um grande filósofo, que uma vez perguntaram para ele: imperador, o senhor faz tanta questão de ser bondoso, generoso, isso é porque depois da morte o senhor quer ter um lugar privilegiado junto aos deuses? E se não tiver depois da morte? E se não tiver deuses? Aí ele vem com um exercício de lógica que eu acho ótimo, que ele diz o seguinte: olha, se não tiver nada, se tiver alguma coisa depois da morte, é bom você ser bom e generoso agora, para poder merecê-las. Agora, se não tiver nada depois da morte, é bom você ser bom e generoso agora, porque é a única oportunidade que você tem. Então, de qualquer maneira, meu caro, aproveite, não desperdice. Se não tiver, aí é que você tem que ser mesmo, porque não vai ter outra oportunidade de ser. E ser é a coisa mais preciosa que podemos fazer como ser humano. Tá? Aos que dão pouco do muito que possuem e o fazem para serem elogiados, e seu desejo secreto desvaloriza suas dádivas. Aí ele vai começar a falar das compensações que a generosidade tem, às vezes muito sutis, mas necessita delas.
Vocês vão perceber que essa aqui é a mais evidente. Tem até uma passagem da Bíblia que diz que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita fez, né? Porque se necessitamos de um reconhecimento público pela nossa generosidade, estamos fazendo propaganda e não generosidade, divulgando a nossa pretensa bondade, e queremos isso. E não estamos preocupados com a necessidade do outro. Aí ele vai para planos mais sutis, que às vezes a gente não reconhece muito. E aos que pouco têm e o dão inteiramente, estes confiam na vida e na generosidade da vida, e seus cofres nunca se esvaziam. Então há pessoas que têm pouco e dão tudo o que têm e diz, bom, Deus vai providenciar, não vai me faltar. E se faltasse? Será que ela se traumatizaria e no dia seguinte, quando tivesse, não daria mais? Vocês percebem que ele está falando de forma muito sutil, incondicional. Eu dou para você todo o alimento que eu tenho e penso, não vai me faltar. E em geral não falta realmente, porque a vida é generosa. Mas se faltasse, quando eu voltasse a ter, eu continuaria dando? Ou eu só dou se eu tenho a garantia que a vida vai prover? E se não trouxesse nada e eu passasse fome no dia seguinte? No outro dia, quando eu tivesse, voltaria a dar? Percebe? Ele vai entrando para planos mais sutis. Porque o verdadeiro generoso não espera nada. Nem que a vida dê, nem que a vida não dê, ele dá, porque não vê outra possibilidade. Como ser humano, ele não tem outra chance. Ele vai embora, mais para o sutil. E há os que dão com alegria. E essa alegria é sua recompensa. Parem para pensar. Eu dou algo para alguém, e se a pessoa faz uma cara feia, me dá uma má resposta, amanhã eu vou continuar dando? Ou eu esperava que pelo menos ela me desse um sorriso, alguma contrapartida? O fato de não receber nenhuma resposta positiva do outro desanima a minha generosidade? Porque senão eu estou dependendo dessa alegria. Algum tipo de retorno eu estou esperando, entende? E há os que dão com pena, e essa pena é o seu batismo. Dão como se estivessem arrancando um pedaço de si próprio, sentindo aquilo como um sacrifício terrível. Bom, essa dor vai ajudá-los a crescer e a desapegarem. Mas nenhuma das duas coisas é a verdadeira generosidade. Quem espera a alegria ou quem sofre na doação? O que seria a verdadeira generosidade então, gente? Perdão. E há os que dão sem sentir pena, nem buscar alegria. E sem pensar na virtude. Não é porque eu vou ser bom, não é porque vão gostar de mim, não é porque eu vou ganhar méritos nessa vida ou depois dela. Eu dou porque eu sou humano e a vida espera que um ser humano seja generoso. Dão como no vale, o mirto espalha sua fragrância no espaço. Vou contar uma pequena historinha para vocês que aconteceu comigo bem recentemente, eu inclusive escrevi sobre ela. No fundo do meu quintal, meu esposo plantou um tomateiro desses de tomate cereja. E eu não sabia que essas plantas elas secam rapidamente. Durante uns meses ela deu uma quantidade absurda de tomates, parecia uma árvore de Natal de tanto tomatinho que tinha. E de repente, de uma hora para outra, ela secou. Mas esturricou desde o caule até todos os galinhos, secou. É próprio do ciclo de vida dela. Aí um dia desses, eu abri a janela do meu quarto, que dá de frente para esse tomateiro, ele totalmente esturricado, gente, mas num galho assim, distante do seu caule, 3 tomatinhos bem vermelhinhos. É como se ele tivesse reunido toda a energia de vida que ele ainda tinha, um pouquinho de seiva que tinha, e tivesse dado um último presente para a gente. E era uma coisa tão bonita, porque aquele galho seco parecia uma mão estendida, um ato de generosidade, dando o restinho de vida que ele ainda tinha. Vocês acham que aquele tomateiro me perguntou o que eu ia fazer com o tomate? Se eu merecia o tomate ou não? Se eu ia comer ou se eu ia jogar fora? Se eu ia fazer uma salada ou ia dar para alguém? Nada, ele dá por quê? Porque ele é tomateiro. Ele não esperava ir para o Facebook, embora tenha ido. Coloquei uma foto dele lá. Ele não esperava nada. Ele fez por quê? Qual era a expectativa do tomateiro? Nenhuma. Ele só queria uma coisa, ser tomateiro. E como tomateiro, ele tem que pegar até a última gota de vida que ele tenha e te dar frutos. Percebem isso? É como um exemplo do professor Jorge Ângelo Braga, que eu acho muito bonito, que foi aquele que fundou Nova Acrópole, professor de filosofia que fundou Nova Acrópole. Ele falava sobre uma vela. Imagina, vela é uma coisa que é feita para você acender o pavio e te dar luz, não é isso? Mas hoje fazem umas velas lindas no mercado, você já deve ter visto, com forma disso, daquilo, todas bonitinhas. Aí você ganha uma vela de aço e você diz, não vou acender. Imagina se eu vou acender uma vela dessa, que pecado. Brasília é seca. Sabe o que vai acontecer com o tempo? Essa vela vai ressecar, esturricar, virar farinha e vai deixar de existir. Só que ela vai deixar de existir como o quê? Como peso de papel e não como vela. Porque vela se define por uma coisa que dá luz.
Ao dar luz, ela se destrói, mas se ela não der luz, ela também se destrói. Só que se destrói sem nunca ter sido, entendem? Ela morre sem ter nascido como vela. Vocês acham que o ser humano é muito diferente? Nós somos feitos para quê? Para dar luz. E se a gente não der, a gente não morre também? Morre, mas sem nunca ter sido humano, sem nunca ter dado os frutos que a natureza espera de nós. E por que devemos dar luz? A vela pergunta, será que eles vão valorizar a minha luz? Eu estou iluminando o quê? Deixa eu ver se vale a pena. Não, eu dou luz porque eu sou vela, eu dou tomates porque eu sou tomateiro, eu dou flores porque eu sou uma roseira, e não pergunto o que você vai fazer com isso, nem avalio se você merece, eu dou pelo que eu sou, que a expectativa é nenhuma. Entendem isso? Pelo que eu sou. Eu sou humano e também fui feito para dar frutos. E para ser humano, eu tenho que gerar os frutos que a natureza espera de mim. E alguns deles são a justiça, a fraternidade, a generosidade. E o que você vai fazer com isso? Esse é o problema da natureza contigo. Eu sou humano e cumpri minha função. Eu agradeci profundamente aquele tomateiro pela lição que ele me deu. Nada, nenhuma expectativa. Só entrega, só generosidade. Pelas mãos de tais seres, Deus fala, e através de seus olhos, Ele sorri para o mundo. Diz que, na verdade, nós estamos no mundo para sermos canais, através do qual esse eu divino realiza coisas no mundo. Eu dou muito um exemplo taoísta da tradição de Lao Tse, que ele dizia que o homem é como um cano de bambu. O sopro do divino entra por um lado, do outro lado teria que sair ar puro. Se você está cheio de poeira, vai sair pó. A luz do divino entra por um lado, do outro lado teria que sair o quê? Luz. Se você está cheio de sujeira, sai sombra. As sombras nasceram no mundo porque os homens se tornaram opacos. Então, na verdade, o que a gente teria que fazer era sermos o mais humanos possíveis para não atrapalhar que a obra da natureza se faça através de nós. Vocês vão ver que a gente ainda vai fazer no futuro, dentro dessa série de palestras de Gibran, um capítulo que é o meu predileto, com certeza, que é sobre a prece. Quando ele fala sobre a prece, ele fala disso com uma clareza tal que ele diz, não adianta te dirigires a Deus com palavras, porque Deus não ouve as tuas palavras, a menos que Ele mesmo as pronuncie através da tua voz. Entende isso? Quando é que Ele vai ter sentido para Ele as tuas palavras? Quando você falar das coisas que Ele necessita no mundo e ceder a tua voz para isso. Ao invés de viver em função de um mundinho egoísta e querer que Deus patrocine o teu projeto pessoal e egoísta. Deus não é patrocinador de projetos egoístas. Eu costumo dizer para as pessoas, por exemplo, quando dou palestras sobre educação, que todo bom educador deveria dizer para os seus filhos ou para os seus alunos aquilo que se diz que Deus diz aos homens. Para subir, conte comigo, para descer, desça sozinho. Entende isso? Se você quer subir, eu patrocino essa causa, para descer, desça sozinho. Eu não patrocino causas egoístas. Então, nos tornamos um canal através do qual aquilo que corresponde ao mundo chega ao mundo. Cumprimos o nosso papel como seres humanos. Não atrapalhamos para que a luz chegue ao mundo. Não geramos sombras. E fazemos por quê? Porque queremos ser humanos e mais nada. O maior prêmio de quem ama é justamente estar amando, dizia uma poesia. E é assim mesmo. Você não precisa de mais nada a não ser isso. Se espera mais alguma coisa, já não é amor. Não é assim? É belo dar quando solicitado. É mais belo, porém, dar sem ser solicitado, por haver apenas compreendido. E para os generosos, procurar quem receba é uma alegria maior ainda que a de dar. O Gibran, ele é forte em algumas coisas, e aqui ele vai entrar num outro assunto super interessante, que ele vai dizer, não espere que aqueles que recebam de você tenham gratidão. E se você recebeu algo de alguém, não fique preso àquela pessoa no sentido de querer devolver a ela. Porque o verdadeiro generoso não faz para querer receber nada de volta teu. Faz para que você cresça como ser humano e possa beneficiar outros. E agradeça aos céus, agradeça seja lá o que for que você acredite. Agradeça a Deus por ter tido a oportunidade de dar algo a alguém. Pela oportunidade da generosidade. E se satisfaça nisso. Não sei se vocês chegaram a conhecer, tem uns exemplos que inclusive eu preciso atualizar, porque hoje em dia ninguém conhece mais isso. Quando eu era criança existia um joguinho de cartas que se chamava Mico. Ainda existe isso? Que era um joguinho de cartas que fazem par, figurinhas iguais que vão fazendo par. Era uma coisinha boba, mas eu me divertia muito com aquilo. Você ia juntando e tinha uma carta que era uma espécie de um coringa, que não tinha par.
E quando você pegava aquela carta, você perdia, porque você não conseguia montar o parzinho. E é interessante que você percebe, eu estava me lembrando desse jogo um dia desses, porque eu estava percebendo que às vezes eu olho para algo e acho belo por causa de alguém que eu conheço. Fulano, se estivesse aqui, amaria isso. E se eu não tivesse conhecido o fulano, não veria a beleza desse objeto, dessa paisagem, dessa música. O fato de eu ter conhecido fulano me permitiu perceber a beleza desse momento. Vocês nunca disseram isso? Isso lembra fulano. Isso é a cara de fulano. Por que você percebeu a beleza daquilo? Porque conheceu fulano. Ele te deu a oportunidade de ver a beleza através dos valores que ele tem, das coisas boas que tem. Então você junta figurinhas. Fulano e essa situação bela. Fulano e esse quadro belo. Fulano e essa paisagem bela. Você vai juntando as coisas belas da vida. O egoísta está com coringa na mão. Tem coisas que não combinam com nada. O egoísta perdeu o jogo. Ele ficou com coringa na mão. Ele não vai encontrar o par disso. Por quê? Porque ele não quer entregar nada. Então ele retém para si. Vai perder o jogo da vida. Entende? Então as pessoas que você conhece, cada uma delas são oportunidades de, através delas, ver alguma coisa bela no mundo. Porque se você souber ver a beleza nela, vai encontrar alguma coisa parecida em algum lugar. E vai relacionar as duas coisas. E vai brincando de mico pela vida fora, que eu não sei porque se chamava mico isso, para falar a verdade. Mas vai brincando de juntar as coisas belas, fazer parzinhos, parezinhos. Né? Então é interessante sermos gratos pela oportunidade que as pessoas nos deram de ser generosos, e não esperar a gratidão delas. Porque senão você vai gerar o quê? Um condicionante. Não teve gratidão, não sou mais generoso. Existe alguma coisa que possais guardar? Tudo o que possuis será um dia dado. Dai agora, portanto, para que a época da dádiva seja vossa, e não de vossos herdeiros. Entendam bem, não é que ele não queira que os seus herdeiros sejam generosos, mas uma vida tem que ter um ciclo completo, tem que ter o momento do plantio, o momento da colheita e o momento da distribuição daquilo que foi colhido. Bom, eu não quero dar. Essa oportunidade de compartilhar vai ser só daqueles que virão no futuro. Na minha vida não vai haver colheitas. Ou seja, a minha vida vai ser um ciclo incompleto. A natureza tem um momento de plantar, um momento de colher e um momento de compartilhar. A minha vida não vai ter todos os momentos. Então a minha vida vai ser um ciclo incompleto. É uma vida sem primaveras, é uma vida sem outonos, é uma vida que não se completou. É justo que a gente queira que as gerações futuras sejam generosas, mas mais justo ainda é que a gente comece a dar exemplo na nossa própria vida. Que não abra mão da oportunidade de dar. Se vocês fizerem um exercício, se vocês fizerem, vão ficar com raiva de mim, porque é um exercício que vai dar um trabalho danado. Mas depois que acostumarem, vocês vão ver como é interessante. Antes de dormirem à noite, fechem os olhos e procurem um momento do dia em que vocês foram generosos. E se não foram, às vezes naquele momento levanta e faz uma pequena coisa, bota água na planta, foi generoso com ela. Exigir de si mesmo pelo menos um ato de generosidade por dia. Coisas muito simples, às vezes um sorriso para uma pessoa que você cumprimenta na rua. Um momento de atenção, uma coisa simples, onde você pare com essa loucura da mente humana de só pensarmos em nós mesmos, de mimarmos a nós mesmos, de pensarmos nas nossas dores, nas nossas necessidades, sair dessa prisão do pequeno eu e pensar um pouco em mais alguém. Se permitir não estar sozinho no mundo, pensar em mais algo ou alguém. Um ato de generosidade por dia. Vocês não sabem o que isso gera para nós de padrão de exigência moral e de mudança na nossa vida. Pequeno, uma pequena atitude, mas é muito interessante. Nos humaniza progressivamente. Dizeis muitas vezes, eu daria, mas somente a quem merece. Por que eu não dei? Fulano não merecia. Não dizemos isso? As árvores de vossos pomares não falam assim, nem os rebanhos de vossos pastos. Dão para continuar a viver, pois reter é perecer. Imaginem vocês que o meu tomateiro não quisesse dar tomatinhos, acha que eu não mereço. Essa energia eu mataria presa dentro dele. A macieira não quisesse dar maçãs porque sabe-se lá o que vão fazer com essas maçãs. Reter a vida dentro de si faria com que ela morresse, deixasse de existir, porque reter a vida é perdê-la. A vida segue o seu curso através de nós. E é o que ele vai dizer, a generosidade não é tua, a generosidade é da vida e usa você como veículo. Não fique nem vaidoso da sua generosidade, porque ela não é sua. Ela te honrou, fazendo de você veículo. Porque se você não honrasse a vida,
não teria como possuí-la. Ela não te pediu nada. Ela deu a você uma oportunidade de estar no mundo, viver a tua experiência, sem te pedir currículo vitae, não é isso? Sem te pedir nada. E é o que ele vai falar aqui adiante. Certamente, quem é digno de receber da vida seus dias e suas noites, é digno de receber de vós tudo mais. E quem mereceu beber do oceano da vida, merece encher sua taça em vosso pequeno córrego. Ou seja, a vida deu para ele um lugar no mundo, deu para ele um corpo, deu para ele saúde, deu para ele pessoas que amam. Ou seja, a vida deu para ele um oceano. E você tem um laguinho desse tamanho e está regateando. Não, você não merece. Bom, quem é você para julgar se a vida deu tanto? Ah, mas ele não é digno. O problema é dele. Eu sou digno de dar. Vocês já ouviram falar nesse romance que é muito famoso exatamente por essa cena? Um romance espanhol chamado El Cid. Foi feito até um filme, já ouviram isso? Era um rei, vou resumir muito a história, só para a cena que me interessa, um rei que não tinha nenhum caráter e um cavaleiro que era muito nobre e honrado. E esse rei, por inveja, desterra esse cavaleiro. E esse cavaleiro continua lutando pelo rei que o tinha desterrado. Até que o rei um dia reconhece que tinha sido estúpido porque tinha desterrado um herói que estava trabalhando para ele e vai atrás dele e se curva diante dele. Aí ele diz, não se curve. Você é meu rei não se curva diante de ninguém. O Cid, já no leito da morte, diz isso para o rei. Não se curve, meu rei não se curva diante de ninguém. Aí o rei diz, mas eu não sou digno de ser rei. E ele fala, mas eu sou digno de ter um rei. Se você não é digno de ser rei, o problema é seu com a vida. Eu sou digno de ter um rei. Aí o meu rei não faz isso, não se curva diante de ninguém. Tá? O meu tomateiro diria, eu sou digno de dar tomates. Se você é digno de comê-los ou não, o problema é seu com a vida. A minha parte eu estou fazendo, eu estou te dando. Entende? Eu sou um tomateiro, eu honro a minha espécie. Eu sou digno de dar tomates. O que você vai fazer não é problema meu. Isso é identidade. Disse que o sagrado é função de dar sentido. Quando cada coisa assume a sua identidade, se sacraliza. Cada coisa fazendo aquilo que lhe corresponde, não há profano, não há banal. Tudo no universo se sacraliza. Encontra o seu lugar no tempo e no espaço. Entendem? E que mérito maior haverá do que aquele que reside na coragem e na confiança, e mais ainda, na caridade de receber? Eu te dou, e você fica, mas será que eu vou poder corresponder? Que isso, me dá a oportunidade de te dar. Tá? Se você vai corresponder ou não, depois se vê, você vê com a vida. Tá? Mas sinta-se honrado por ter dado a oportunidade para alguém ser generoso. Tá? Uma oportunidade. Eu contava de uma história acontecida aqui em Brasília, foi publicada alguns anos atrás, não vou citar nomes, porque é uma história de uma pessoa que ainda existe, ainda vive aí na cidade, mas eu achei muito curiosa a história. Diz que era um cidadão, que era um executivo muito materialista, e ele mesmo conta em primeira pessoa, e que um dia era uma das vésperas de Natal, e ele estava muito estressado ali pelo eixo monumental, dentro do carro dele, parou num sinaleiro, e aí veio um garotinho, diz ele que uma criança ainda, com seus 9, 10 anos, com uma caixa de sapato recolhendo doações. Vocês conhecem essa história? Aí ele diz que o menino pediu para ele uma doação, e ele com muito mau humor, atrasado, diz que virou e falou, eu não tenho nada para dar, meu filho, aliás, eu não tenho nem para comer. Aí esse menino, dentro da caixa de sapato, tinha pego no chão uma manga, e tinha uma manga madurinha dentro da caixa. Falou, não moço, se ficar sem comer, você não vai ficar não, toma aqui essa manga. Uhum. Eu só tenho ela, mas não tem problema, depois eu arranjo outra. Se ficar sem comer, eu não vou deixar. Ele diz que olhou para o menino, e o menino não era uma criança, não estava brincando com ele, estava falando sério. Ele teve que receber aquela manga, imagina você essa descortesia, não recebê-la. Recebeu, colocou no banco de passageiro e 100 metros depois parou o seu carro para chorar. E aquele ato de generosidade daquele menino mudou a sua vida. Uhum. Eu achei interessante essa história porque mostra como é que um pequeno ato humano é, às vezes, um ponto de corte na consciência de um outro ser humano. É um exemplo, é um referencial. Uhum. Então percebam que para ele seria tremendamente grosseiro não receber aquela única manga que aquele menino tinha. Foi uma honra para aquele menino poder dar a única manga que ele tinha para saciar a fome de alguém. Uhum. E ele diz, bom, que mérito maior haverá naquele que reside na coragem e na confiança e na caridade de receber? Receba. Uhum. E procure honrar esse ato de generosidade. Devolvendo para quem te deu? Não, sendo generoso e transmitindo adiante. Uhum. E quem sois vós, para que os homens devam expor seu íntimo e desnudar seu orgulho,
a fim de que possais ver seu mérito despido e seu amor próprio rebaixado. Imagina uma pessoa que você sente que tem uma necessidade e você pode dar. Não, mas deixa eu ver se você merece. Me dá os seus antecedentes. Tá? Como é que você é de caráter? Você é uma pessoa coerente? Você vai exigir que uma pessoa se exponha e se humilhe quando você não está fazendo mais do que aquilo que é a sua obrigação? Que é, tenha disponibilidade de dar, dê. Tá? Você se expõe tanto assim? Tá? Você costuma dizer para os outros se tem méritos ou não tem? É lógico que isso dói, porque em geral as pessoas conhecem os seus defeitos e é doloroso expô-los. Não é isso? Tá? E quem somos nós para exigir currículum vitae para fazermos aquilo que não é mais do que a nossa obrigação? Tá? Procurai ver primeiro se mereceis ser doadores e instrumentos do dom. Pois, na verdade, é a vida que dá a vida, enquanto vós, que vos julgais doadores, sois simples testemunhas. Você está testemunhando a vida se fazendo através de você. Sinta-se honrado com isso. A bondade passou por você, a generosidade passou por você, o amor passou por você. Sinta-se honrado com isso. Tá? E você simplesmente serviu de veículo. É a vida que dá, é a vida que ama, é a vida que beneficia. Entendem? Nos sentirmos veículos para que a vida se cumpra. E é interessante, dentro dessa frase, essa próxima que ele vai falar, e vós que recebeis, e vós todos recebeis, não assumais nenhum encargo de gratidão, a fim de não colocardes um julgo sobre vós e sobre vossos benfeitores. Antes, erguei-vos junto com eles, sobre asas feitas das suas dádivas. Esse é o fim do poema. Vocês perceberem que a gente chega às vezes a um nível tal de não compreender o que vem a ser generosidade, que até mesmo dentro desse campo, às vezes do sagrado, achamos que existe um nível de troca. Existe uma história muito antiga de um filósofo chamado Apolônio de Tiana, que esse filósofo diz que ele andava pelo mundo afora tentando reformar as religiões que tinham decaído. Nessa época o Egito, já era época histórica, o Egito estava bem decadente. E um dia ele entra num templo egípcio e eles estavam fazendo sacrifício de animais, matando animais para fazer sacrifício. Há quem faça isso até hoje, vocês sabem disso. Ele diz que ele entra nesse templo aos gritos, dizendo o seguinte: abstende-vos de lavardes os vossos altares em sangue. Nenhum sacrifício é desejável aos deuses, senão o sacrifício do teu eu animal em altares da sabedoria. Percebam o que ele está dizendo. Se existe um ser divino, pela condição de divino que ele tem, isso era o momento onde eram politeístas, por isso ele fala de deuses, mas seja lá o que for que você acredite, se existe um ser divino, pela condição de divino que ele tem, ele precisa de você para obter alguma coisa? Qual é a única coisa que ele precisaria de você para obter, que ele não pode obter sozinho? Sabe o quê? O teu crescimento. Que existe uma lei que às vezes a gente acha muito inconveniente, né, que se chama livre-arbítrio, que ninguém pode obrigar você a evoluir a menos que você queira. Tá? Então nem esses seres ou esse ser, com todo o poder que tenha, pode te obrigar a evoluir. Isso para ele obter precisa que você dê para ele. Então qual é o único sacrifício desejável a um ser nesse nível de consciência? O sacrifício do teu eu animal, ou seja, da grosseria, da brutalidade, da ignorância. Esse ele precisa de você e esse ele quer. Vocês percebem que provavelmente foi da confusão disso que nasceu esse tipo de sacrifício cerimonial? O mau entendimento disso? Agora percebam que não precisamos falar de um ser divino, podemos falar de uma pessoa nobre, uma pessoa generosa. Se ela te deu algo, será que ela espera de você o quê? Ela está fazendo um investimento? Não, ela espera que você cresça. E é a única coisa que você pode dar para ela. Se ela realmente está fazendo por nobreza. Tá? Não precisa ser um ser divino para chegar a tudo isso. Uma pessoa nobre já tem essa condição. Ela não espera que você devolva nada para ela, ela espera que você cresça. E que ao crescer a tua generosidade transborde para outros. Se ela não faz por isso, ela não é verdadeiramente uma pessoa nobre. Entende? Então, antes erguei-vos junto com eles, sobre as asas feitas de suas dádivas. Alguns de vocês devem ter assistido aquele filme que passou muito recentemente, que foram Os Miseráveis, viram? Que é baseado no romance de Victor Hugo. Se não viram, vejam. Aliás, a gente vai comentá-lo aqui em Sobradinho. É um filme belíssimo, onde conta a vida de um homem que também mudou sua vida a partir de um ato de generosidade que foi feito por alguém. Uma espécie de um sacerdote o recebe na sua casa, ele era um ex-presidiário,
E esse sacerdote o recebe na sua casa e o trata muito bem, e ele na calada da noite rouba todos os objetos de prata desse sacerdote e foge, e é pego pela polícia. Quando a polícia o traz para a casa desse sacerdote, ele diz, não, esse homem não me roubou nada, eu dei tudo isso para ele. Aliás, leva mais isso aqui que você esqueceu. É exatamente essa cena. Olha, meu filho, você saiu tão depressa que esqueceu esses 2 castiçais. Ele guarda eternamente esses 2 castiçais como lembrança desse momento. E se torna um homem extremamente generoso. Percebam como isso tem efeito multiplicador, como isso muda a vida das pessoas. Quem é humano gera humanidade, assim como macieira gera maçãs, tomateiro gera tomates. Quem é humano gera humanidade, em si mesmo e todos à sua volta. Tá? E essa é a ideia de Gibran sobre a dádiva, sobre a generosidade. E aqui terminamos. Como eu falei para vocês, é um pequeno capítulo, né? Até que hoje ele é um pouco mais longo, ele tem mais ou menos 2 páginas e meia, tem alguns que tem 1 página. Tá? Mas é uma página tão densa, com frases tão profundas, que às vezes demora a mesma coisa. Demora a mesma coisa. Então vocês percebem aquilo que a gente falava de início, que algumas dessas frases seriam difíceis de entender lendo rapidamente, superficialmente, que exige uma reflexão filosófica. E quanta coisa a gente tira daí de dentro, quando analisa dessa forma? Tá? O que nós vamos perceber é que Gibran, além de poeta, era um filósofo. E é o que eu costumo dizer, é difícil você imaginar um verdadeiro poeta que não seja também filósofo, porque senão ele vai falar de quê? Não vai ter assunto, não? Só vai ter forma e não conteúdo. Ele é um filósofo. E é lógico que a filosofia nos ajuda muito a entender o que um filósofo diz. Tá? Ele tem um conteúdo muito profundo. Tá? Então eu espero que vocês agora possam realmente ler Gibran com uma outra dimensão. O que a gente faz dentro do curso de filosofia é isso com Platão, é isso com Aristóteles, é isso com vários autores. Sozinhos, às vezes, com as ferramentas que a gente recebeu da vida, porque a vida não nos ensina a ter profundidade, né? Nem visão simbólica. A gente só acumula quantidade, muito pouca profundidade. Não tem hábito de reflexão. A ideia da filosofia é nos ensinar, entre outras coisas, nos ensinar a refletir sobre a própria vida. E Gibran tem muito, é uma herança nossa, tem muito a nos ensinar, se a gente se dispõe a refletir. É isso, eu convido então vocês têm mais alguma pergunta?